Boa noite, minhas irmãs, boa noite. Mais um dia aqui. E como eu estava dizendo aqui, só agradecendo. Obrigado, tá, irmãs? Porque eu senti a oração de vocês pela minha vida. Saí daqui, aconteceu coisas assim. Oro sim, viu, Ana? Quer que eu coloque seu nome no caderno de oração? Só dizer um sim que eu ponho, tá? Mas eu vou orar para você, independente disso, tá bom? Leandro Andrade, a paz do Senhor. Júlia, a paz do Senhor. Jackson, a paz do Senhor. Bebel, a paz de Deus. Então, irmãos, foi muito gratificante. Sim, eu vou colocar, tá, Ana? Mas eu vou orar pela sua vida mesmo assim. Então, só tenho a agradecer. Agradecer mesmo. Eu senti, irmãos, porque o Senhor fez algo diferente quando eu saí. Deixa eu só escrever o nome da Ana aqui. Vou tá orando, tá, Ana? Loirinho, a paz de Deus. E foi muito assim diferente. Eu ia saindo de casa, eu saí por volta de umas 9 e pouco, quase 10 horas da manhã. Franci Laura, a paz de Deus, seja bem-vinda. E o Senhor mandou escrever o que eu queria dessa marcha. Vou orar. O nome da família da irmã já está aqui, né, irmã Keila? Mas eu vou colocar Sérgio Neves, eu não sei se está. Mas eu vou pôr, tá, irmã Keila? E e o Senhor mandou escrever. Eu falei, Senhor, eu quero marchar em prol das bênçãos, das vitórias, da oração, do que o povo tem pedido, né? E ele colocou, falou assim, olha, escreve então que você quer vitória para as 4 áreas de cada vida, da sua vida, da vida dos meus filhos, das minhas filhas. E assim eu coloquei, dobrei um papel, coloquei dentro do pé esquerdo, dentro do tênis. Eu ia sair para marchar, coloquei dentro do tênis, irmãos. E eu já teve outra época, quando minha mãe ainda tinha igreja, que teve também um direcionamento dessa parte. Mas eu lembro o peso quando a gente voltou. Mas eu saí com fé, irmãos. Eu falei, não, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. E fui. E foi muito engraçado. Eu saí daqui de casa, abri o portão. Quando a gente abriu o portão, a gente foi eu e minha mãe. E a gente passou uma vizinha que fazia tempo que a gente não via. E deu um abraço muito gostoso, deu a paz, a gente conversando. Vamos sabendo que o filho dela aceitou ao Senhor. E em nome de Jesus, eu creio que tudo aquilo que ela tem colocado no altar de Deus, buscando para a família dela, ela vai receber. E aquilo me encheu de força, irmãos, também. Aí descemos mais um pouco, uma outra vizinha que também fazia tempo. Um abraço tão gostoso, né? Olha essas lindas, estou vendo essas lindas hoje e vou colocar, tá, irmã Ana? E a gente saiu e foi assim, sabe como parece que Deus falou, pode ir, filha, que vai dar tudo certo. E a gente saiu, andamos, aí esperamos, não sei como é que chama aí na cidade de vocês, se é lotação, aqui é lotação, né? Tem ônibus, mas para onde a gente ia pegar a lotação. A perua, né, que fala, né? Kombi, tem lugar que é Kombi, e a gente entrou dentro do ônibus. Essas duas vizinhas não são nada nossas, não são de sangue, não são parentes, irmã Priscila, a paz de Deus. Mas a gente entrou dentro dessa perua e justamente uma pessoa que é muito conhecida, faz, né, vamos dizer assim, família, entrou dentro de nós, fingiu, sei lá, não viu a gente estava bem de frente, sabe? E aquilo ali, sabe, o inimigo parece que faz a gente ver pra gente se entristecer. E eu não me entristeci, eu falei, Senhor, sabe, eu simplesmente aquilo me deu assim, eu falei, nossa, mas gente estranha, e gente assim, tão de perto, não deu nem um bom dia. E eu falei, Senhor, mas isso não vai me abalar. E dali, irmãos, eu fui. Fui, voltei. Quando a gente estava voltando, para vocês verem que foi uma coisa assim tão de Deus, quando a gente chegou lá, eu fui buscar um documento meu que tava com o nome errado, eu tive que tirar outro. E quando eu vinha voltando, irmãos, foi muito engraçado. Eu vinha numa calçada e a calçada reta, irmãos, eu não vi declínio, não vi nada. Sabe quando você vê mesmo tudo reto, do jeito que eu estava andando, eu andei. Minha irmã, quando eu pisei com o pé onde estava o nome, porque o Senhor mandou colocar, né, os 4 áreas que era para mim estar marchando, irmãos, eu caí num buraco, pisei o pé num buraco, que eu senti aquela dor, mas eu não caí, eu só quase torci o pé. E minha mãe, o que foi? Eu falei, não, para mim eu tinha visto tudo reto, ali tem um declive tão grande desse. E eu comecei a andar e continuei andando
marchando, entramos, fizemos o que tínhamos que fazer e voltamos para casa. E quando eu cheguei em casa, eu falo pro meu esposo, porque na hora doeu, irmãos, porque torceu, assim, deu uma torcida. Mas foi muito engraçado, eu vim com peso, não senti nada, sabe? Cheguei em casa, depois eu contando pro meu esposo, aí eu fui lembrar do pé onde eu tinha colocado, onde o Senhor mandou colocar os nomes para mim, as 4 áreas, né? Para mim estar marchando em prol de todos os irmãos, tanto aqui da live, do caderno de oração, e justamente foi o pé que verdadeiramente eu ia torcer, irmãos. Mas é por isso que eu estou dizendo para vocês e estou agradecendo, não estou contando isso aleatoriamente aqui. É para agradecer, porque realmente foi as orações de vocês, porque hoje eu não senti, irmãos, cansaço, não senti peso, não cheguei em casa bem, almocei, não tive, porque eu senti mesmo que além das orações de vocês, o Senhor verdadeiramente me guardou, porque não é fácil, irmãos. Eu fui com o intuito, o Senhor me levou através do Espírito Santo marchar sobre as 4 áreas das vidas de cada um de nós: saúde, sentimental, financeira e espiritual. Então abrange cenários muito grandes, né? De diversos cenários, cada um está vivendo suas adversidades. Mas eu senti e eu agradeço às irmãs, porque se não fosse, acho que talvez eu nem faria live hoje. Mas para a honra e glória do Senhor estou aqui. Então, o que eu quero dizer, o que eu estou querendo falar, para que vocês entendam como Deus age na vida daquele que obedece, daqueles que estão juntos no mesmo pensamento. Então eu agradeço às irmãs, é para entender isso. Quando a gente se une em oração, quando a gente verdadeiramente estamos orando uns pelos outros, irmãos, as coisas acontecem. O Senhor guarda, o Senhor livra, o Senhor abençoa, o Senhor cura, o Senhor liberta e o Senhor salva. Irmã Priscila, a paz de Deus. Minhas irmãs, perdão, tá? Que passou tão rápido aqui. Todos que chegaram aqui, a paz de Deus, bom dia. Mas é isso que o Senhor quer passar para vocês, através disso que eu estou contando. E o inimigo faz isso, irmãos, porque talvez não estaria aqui, porque eu teria torcido o pé, estaria em algum lugar, mas Deus sustenta. Para ver como que tinha coisas ali, irmãos, eu sei, eu não conheço ninguém aqui de perto. Não sei totalmente o que vocês têm passado, mas o Senhor sabe, e o inimigo, ele sabe o que faz. Ele sabe quando algo vai surtir efeito, quando Deus vai operar de alguma maneira. Ele pode não entender direito o que o Senhor vai fazer, o que Deus tem e falou contigo, falou comigo, o que Ele vai operar. Deus abençoe, viu, irmãos? E pelos bastões, por todos que estão aqui deixando seus bastões, tá? Obrigada. Disse a paz de Deus. Então, irmãos, é isso. E Deus mostrou claramente a mim. O inimigo tentou. Tem áreas de muitas vidas aqui que está difícil. Difícil de romper. Mas o Senhor é Deus que não levanta só a minha vida, está levantando a vida de muitos irmãos e irmãs, que talvez muitos não dão nada porque não são conhecidos, não são famosos, nem tem intuito para isso, tá, irmãos? Não é o meu intuito, não é o intuito de muitos que o Senhor tem escolhido, mas para orar verdadeiramente pelas pessoas. E eu sei, irmãos, que a luta é muito grande, mas Deus é poderoso para mudá-las, e Ele vai mudar em nome de Jesus, tá? Eu vou ler aqui, irmãos, que foi uma passagem que o Senhor chamou meu coração. A palavra de hoje é Salmo, tá? Salmo 121. Mas nós vamos aqui, eu vou ler agora Apocalipse 7, versículo 17, tá, irmãos? Eu vou ler, apesar de eu saber, mas é para mim ler com cuidado, para a pessoa entender bem o que Deus está dizendo para você. Aqui essa passagem, o apóstolo João, né, está falando ali sobre os escolhidos. Os escolhidos, aqueles que permaneceram, aqueles que Deus abençoe, irmã Malu, obrigado. Aqueles que permanecerem, aqueles que verdadeiramente confiam no Senhor, Maria Gomes. Quem puder ler o capítulo 7, a partir do versículo 9 até o 17, está falando desses que são justificados, vão ser glorificados pelo Senhor. E o versículo 17 é para você. Eu não sei, irmãos, porque o Senhor me chamou a atenção sobre lágrimas, sobre choro. Muitas vidas choraram, derramaram suas lágrimas por condições que estão passando. Mas Deus é Deus, que Ele nos mostra e Ele fala dentro da palavra dEle e justifica que aquilo que Ele diz está escrito e assim Ele fará. Então Ele fará na tua vida, fará nas nossas vidas, dependente do cenário. Cada um está vivendo, às vezes, irmã Thaís, a paz do Senhor, vídeos para edificação, seja bem-vindo. Alexandre, a paz de Deus. Às vezes, irmãos, o cenário é pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu esposo.
uma porta de emprego, às vezes é na saúde, às vezes é na área espiritual mesmo, tá? E a paz do Senhor. Às vezes é uma luta que você está sofrendo com um ente querido. Às vezes sobre você mesmo. Irmã Givanete, a paz de Deus, seja bem-vinda. Então, Suf, a paz do Senhor também. Sádila, a paz de Deus, seja bem-vinda. Então, o Senhor é Deus que está mandando. Por quê? Porque essa pessoa verdadeiramente estava em lágrimas, chorou muito. E Deus é Deus e Ele é por você, tá bom? Eu vou ler aqui. Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, diz assim: Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Meu irmão, minha irmã, aqui não sou eu que estou dizendo. É Deus, através do apóstolo João, falando com você. Aquele diz, e que me chamou a atenção, porque foi o Senhor, por isso que eu digo para vocês que é a resposta de Deus para vidas aqui, para as nossas vidas também, porque é um alento, irmãos. O Senhor fala sobre meio, e esses dias nós estávamos falando, quem está no meio da caminhada, irmãos, está levando uma cruz pesada, porque já teve muitas lutas, está esperando bênçãos antigas que ainda não chegaram, tem acontecido investidas do inimigo de tal maneira que chega no meio, irmãos, verdadeiramente aonde pesa. No início tudo é mais leve, porque você está no primeiro amor, você está com aquele fogo de começar a andar com o Senhor, de buscar a Ele, de estar no começo da caminhada. Então tudo pode vir investida, pode vir o que for, mas você está fortalecido porque você verdadeiramente se posicionou e você quer estar ali. Rap, a paz de Deus. Mas quando você se encontra no meio, irmãos, é porque a caminhada já teve uma boa caminhada, você já vem de muitas lutas e ainda passando por alguma. Então é mais difícil e é o momento que você tem que decidir. Mais uma vez eu vou repetir aqui. Se você vai voltar para trás, vai largar tudo e parar e voltar para trás, ou se você vai seguir diante para chegar até o final da caminhada, que é passar por aquela porta estreita. Então aqui quando o Senhor fala que o Senhor está no meio do trono e Ele apacentará a todos aqueles filhos que se manteram fiéis, aqueles que confiaram nele, Neto Lucena, paz de Deus, aqueles que verdadeiramente estão pela fé vivendo e esperando nele, Ele vai levar e vai os conduzir para fontes de águas, águas da vida eterna. Águas que não vão faltar, onde a presença dele não faltará, onde a ajuda dele não parará de estar ali, onde vai transbordar, porque as águas que vêm do Senhor, irmãos, elas não são medidas de pequenez, de pinguim em pinguinho, é para transbordar. Tudo que o Senhor faz por mim, por você, é para transbordar. Para quê? Para que chegue na mão e na vida de outras vidas, não só nossas. Através do teu testemunho, através da vitória que o Senhor lhe entrega, você pode ser canal de bênção para a vida de outras pessoas. E essas águas que nos levam à vida eterna, as águas que o Senhor derrama sobre a vida daquele que vai permanecer, aquele que chegou no meio, mas decidiu continuar. É decisão, irmãos, se você vai ou se você fica. Mas não é Deus que vai te arrastar. Isabela, paz de Deus, seja bem-vinda. Não é o Senhor que vai lhe arrastar. Paz de Deus, irmã Thaís, Juarez, a paz do Senhor. Não é o Senhor que vai lhe arrastar para continuar caminhando. É você que tem que decidir. No meio, irmãos, a decisão é minha e tua. Porque o Senhor nos trouxe até esse meio da caminhada. Nesse tempo chamado hoje, nesse tempo que você está vivendo. Foi Deus que te conduziu, foi Deus que lhe trouxe. E Ele está dizendo, se você assim escolher continuar, Ele vai te conduzir à fonte de águas, às águas da vida eterna. E se você, por acaso, chorou, tem chorado, tem carregado na caminhada sempre em lágrimas, o Senhor vai recolher. Ele vai recolher e vai lhe abençoar. Por quê? Porque aquele que permanecer vai receber do Senhor essas águas. Águas da vida que não deixam que lhe falte nada. Principalmente a presença de Deus. Então o Senhor está trazendo um recado para você que talvez o dia de hoje foi meio frustrante. O dia de ontem, quer dizer, né? Que nós estamos já na quarta-feira. O dia de ontem foi meio frustrante. Você queria algo da paz de Deus. Ou teve, às vezes, alguma decepção. Algo que você viu. E que você sentiu um baque, algo que você queria e não aconteceu.
Mas Deus está dizendo, permaneça. Porque o Senhor é aquele que está sentado no meio do trono. E aquele que está no meio da caminhada, Maurício, a paz de Deus, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Aquele que está no meio da caminhada está respaldado pelo Senhor, se assim decidir continuar seguindo. O Senhor sabe, irmãos, que a luta nossa não é fácil. Ele conhece cada passo que a gente dá, cada situação que cada um estamos vivendo. Mas nós temos que olhar para o Senhor e tamar a paz de Deus. E sempre recorrer a Ele. E aqui no finalzinho de Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, o Senhor traz esse recado para você. O Senhor está sentado no meio do trono. Ele apacentará a todo aquele, Ele conduzirá a todos aqueles que confiou, que continuou, que permaneceu, que decidiram continuar ainda a caminhada e chegou naquela porta. Ele vai ali fazer com que eles sejam conduzidos às águas da vida eterna, irmãos, da vida que não vai faltar, das águas que não vão faltar, da presença do Senhor que não vão faltar. Se você está passando por uma dificuldade financeira, o Senhor fará com que o recurso chegue lá na tua mão. Se você está passando por um problema de saúde, Ele vai lhe dar cura para que você viva e seja testemunho vivo para outras. Sandra, a paz de Deus. Então é para todos, Tamires. Peço pela minha vida, minha amiga, irmã Cristo, Silvana. Tá bom, Tamires, eu vou estar orando, tá? Eu vou colocar no caderno de oração, se assim você permitir, tá bom, irmãos? Quem quiser, eu coloco o nome no caderno de oração. Coloca aqui, irmãos, para mim poder estar anotando antes da gente ler a palavra, que é o Salmo 121, que também tem a ver com essa palavra, e nós vamos juntar daqui a pouquinho, depois da oração, da primeira oração, para a gente compartilhar essa palavra, porque é mais um pouco dessa resposta de Deus para a tua vida. O choro, né, a palavra muito conhecida, o choro dura uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Nós estamos nas primeiras horas de mais um dia preparado pelo Senhor, que tem novidade de vida para todos nós. Nós somos os filhos que estamos buscando ao Senhor. Se você verdadeiramente decidiu seguir o caminho, seguiu andar com Cristo, aceitou Ele como seu Salvador e Senhor, decidiu e entendeu que só dele pode vir todas as coisas para que possa resolver qualquer situação da sua vida, meu irmão, minha irmã, Deus é Deus e Ele está falando contigo. O Senhor renova as nossas forças a cada dia. Então não espere, não fique esperando de homens. Busque ao Senhor, decida. Está no meio da caminhada, como muitos de nós aqui já conversamos semana passada, já passou do início, está no meio mesmo, está no meio, está sentindo o peso de estar no meio da caminhada. Meu irmão, minha irmã, o Senhor aliviará todas as suas lutas, mas você tem que continuar crendo. Ezequiel, a paz de Deus, você tem que decidir continuar andando. Tá bom, irmãos? Essa palavra é para mim, para você, um alento. O Senhor nos conduzirá. Deus é contigo. Ulisses, a paz de Deus. É Tamires. Deixa eu só escrever aqui, irmãos, para a gente ler, para compartilhar a palavra de hoje. Tamires e Silvana. Tem mais um aqui, se não me engano. Deixa eu achar aqui, irmãos, que passou. Irmã Keila, né? Irmã Keila. Achar aqui, Keila e família. A irmã Keila já tá aqui. Keila e família. Sérgio. Mas tem mais alguém aqui. Deixa eu só achar, irmãos. Quando eu falo pra vocês que se eu não anoto Ana, a irmã Ana quer que ore pela Ângela e Miguel e Edilene. Ângela Vitória e Miguel. Ângela Vitória, Miguel e Edilene. Então, no caderno de oração, tá, irmãos? Glória seja ao Senhor. Ore por mim, Newton Júnior. Vou estar orando, tá, Newton Júnior. Irmãos, vamos orar, porque a palavra da gente vem em Apocalipse, capítulo 7, tá? Versículo 17, foi só um recado da parte de Deus mesmo que me chamou. O Senhor abriu os meus olhos para essa palavra. E pra gente, irmãos, que estamos passando por momentos de estar verdadeiramente chegar no meio da caminhada, que não é fácil, há um peso, há um fardo, mas o Senhor está aliviando. O Senhor é aquele que nos guarda e nos livra.
E nós vamos ler daqui a pouquinho o Salmo 121, que também tem muito a ver com essa palavra que a gente leu agora há pouco, tá? Vamos orar, se você assim crer e desejar, deixa aí um copo com água, tá com alguma dor, precisa de algo da paz de Deus, tá precisando que alguém da tua família, Pastor Flávio, a paz de Deus, precisa de alguém da tua família, precisa ser liberto, precisa ser transformado, mudado pelo poder do Senhor, mas tem que ser mudado, irmãos, pela palavra. E a tua fé vai fazer com que o poder de Deus desça sobre a sua vida, sobre aquilo que você está orando, pelo aquilo que você deseja, e surter efeito, tá bom? Esteve, a paz do Senhor. Tatiana, a paz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, é fé, por fé. Roseli, a paz do Senhor, seja bem-vinda. SN Jô, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Então, meus irmãos, confiem. Tudo passa pela fé, tudo passa em crer e confiar. E Deus é Deus, tá bom? Em nome de Jesus, vamos orar para começar a ler a palavra do Senhor. Se você não tem muita gente dentro da tua casa, eu gosto, irmãos, eu oro assim na água, numa garrafinha que eu coloco aqui. Se eu tô com uma dor agora, se, sabe, para uma coisa espontânea, instantânea para mim. Mas eu falo para vocês, olha, levante, irmãos, em nome de Jesus, as mãos para sua caixa d'água. Mais uma vez, eu vou repetir aqui sempre, tá, irmãos? Peça para Deus derramar poder para abençoar a água que entra dentro da tua casa. Para que, em nome de Jesus, aqueles que estão ao teu redor, aqueles que usarem essa água para beber, para tomar banho, para lavar o rosto, para fazer qualquer coisa, para fazer comida, vão ser abençoados. E ali você pede poder para libertar, para curar, para transformar, para salvar. Porque Deus, ele ouve a oração daquele que busca, irmão, daquele que pede. Aquele que pede recebe da parte do Senhor. Irmãos, a gente tem que pôr aquilo que o Senhor, as armas espirituais que o Senhor nos dá através da oração, que é profetizar a palavra dele, para que ela venha se tornar verdade na minha e na tua vida. Mas temos que falar, temos que abrir nossa boca, temos que orar. Isso se faz todos os dias, porque aqui na minha casa é dessa forma. Então, em nome de Jesus, irmãos, quer ter pessoas do teu lado resgatado, pessoas que às vezes um amigo, alguém que entra dentro da tua casa, às vezes está passando por lutas, às vezes vem para sua casa, não conta para você, mas vem com um peso. Mas só de você abençoar a sua água, a pessoa vai tomar um copo de água dentro da tua casa. A pessoa vai no banheiro, vai lavar as mãos, então vai ser ali liberto, não vai ficar nada dentro da tua casa, não vai, sabe, irmãos, isso é um dever nosso. Sabe, é nosso, não é de Deus, é nosso. De pedir, porque ele fala isso que dou poder a todos a quem, todo que crê. Se você pedir, assim será, tá bom? Ademar a paz de Deus. Vamos orar, irmãos, para compartilhar a palavra do Salmo 121, salmo muito conhecido, mas também é palavra de resposta para vidas aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado por esse dia que passou, obrigado pela marcha, obrigado por me proteger, me guardar. Mesmo o inimigo às vezes tentando ali fazer com que eu não tivesse condição de terminar a marcha, mas o Senhor é Deus que através das orações das irmãs que estão aqui, que oraram por mim, as irmãs do grupo, todos os irmãos que estiveram aqui na madrugada de segunda, que ouviram o meu pedido para orar pela minha vida e oraram e eu senti a oração das irmãs, porque não houve peso nenhum, não senti dor, o inimigo até tentou, mas não conseguiu. Eu terminei, Pai, aquilo que o Senhor colocou em meu coração como um propósito. E eu creio na vitória do teu povo, a vitória conquistada através de cada passo que eu dei, porque em cada passo foi uma vitória entregue para a vida dos teus filhos. Obrigado, meu Deus, porque eu creio que o Senhor está revertendo em bênção em cada irmã que orou pela minha vida, que orou pelo propósito, que tem orado pelo nosso caderno de oração, pelas irmãs e irmãos que estão aqui. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado pelos teus anjos que saíram comigo e me trouxeram de volta em segurança. Não só eu, como minha mãe. Eu agradeço ao Senhor porque tudo deu certo para a honra e glória do Senhor. E dentro disso eu passei, vi pessoas. Teve até uma senhora, Pai, que eu creio que foi a luz do Senhor que cumprimentou a gente na rua do outro lado, parecia que nos conhecia, a gente não conhecia, de repente a mulher sumiu. Mas o Senhor é Deus, porque o Senhor estava nos guardando em todo o tempo, em toda a caminhada. Depois a gente viu ela ali conversando e eu fiquei olhando para ver se eu conhecia, e verdadeiramente eu não conhecia, eu creio que foi o Senhor que enviou aquele sorriso, aquele tchau,
para falar assim: pode continuar, filha, estou contigo. Então, muito obrigado, meu Deus, obrigado por tudo, porque o dia de ontem foi perfeito, exclusivamente preparado pelo Senhor. Obrigado, porque assim será das bênçãos que foram alcançadas para cada vida que está aqui. Pai, eu coloco diante de Ti a vida da Ângela, da Ana, da Ângela, da Vitória, do Miguel, da Edilene, da Tamires e da Silvana, da Keila e sua família, o Sérgio, o Newton Júnior. Pai, cada um, em nome de Jesus, dos teus filhos estão pedindo oração a Ti, estão pedindo socorro ao Senhor. E o socorro, como nós vamos compartilhar daqui a pouco, vem do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, ouve a oração, ouve o clamor do Teu povo. Esse povo, Pai, que está pedindo pelos seus entes queridos, pelos seus amigos, pedindo pelas situações que estão vivendo. O Senhor é aquele que muda a história daquele que busca. Pessoas que estão buscando por fé. É por fé, Pai, que nós estamos vivendo. Muitos estão no meio da caminhada, que não está sendo fácil, mas eu creio que o fardo será leve, porque o Senhor diz na Tua palavra, e é na Tua palavra que nós confiamos. Meu Deus e meu Pai, tira todo o fardo, Senhor. Tira o peso, Pai, tira o jugo do pescoço. Quebra, Pai, em nome do Senhor, todo o laço, toda a seta do inimigo. Para que os teus filhos continuem andando, dá liberdade aos pés, Pai. Em nome do Senhor, passa uma espada de fogo nos pés, quebrando os grilhões que têm paralisado o teu povo num lugar que não anda. Meu Deus e meu Pai, dê força, dê ligeireza, lhe dê rapidez nos passos, para que eles possam cada vez mais andar com mais rapidez, pular muralhas, passar por todas as afrontas do inimigo e do outro lado cantar um hino de vitória. Meu Deus e meu Pai, eu creio no poder, na autoridade do nome de Jesus Cristo, é por isso que eu profetizo, e desde já eu já dou glória, porque creio que assim está sendo feito, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, visita, Pai, também não só aqueles que pediram oração, os nomes que eu pedi aqui, que eu acabei de falar aqui, profetizei aqui, os irmãos que estão no caderno de oração, nosso caderno de oração da irmã Thaís, dos irmãos e irmãs, da irmã Deise, Natiesca, Manisa, Cristina, de todos aqueles, Pai, que são um povo que o Senhor tem chamado e tem escolhido para trabalhar em Teu nome. Pai, em nome de Jesus, que não está buscando ali, Pai, visão, não está buscando ali aparecer, mas sim fazer a Tua obra. Meu Deus e meu Pai, socorre esses também, porque o peso e o fardo não tem sido fácil. Não deixe, Pai, com que a gente venha ouvir a voz do inimigo que diz, desista. Não, nós somos Teus filhos, que sempre o Senhor diz, continue. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado por cada resposta, por cada família, por cada lar, por cada irmã, Pai, que o Senhor levantou para orar para esse propósito e para a minha vida, para a minha casa, para o meu esposo, meu filho. Muito obrigado. Reverte em bênção, inverte em graça, inverte em resposta. Pai, a cada dia mais capacita o teu povo para ouvir mais a tua voz e que abra os olhos espirituais para entender as revelações que vêm do Senhor, os ídios, os mandares, os direcionamentos. Obrigado, meu Deus, por guardar também o negócio do teu povo, os empreendimentos, os planos, os projetos, que nós sabemos que nós planejamos, mas o Senhor é aquele que planeja muito melhor. Então nós colocamos no teu altar cada projeto, cada plano, para que haja o aval, o sim do Senhor, para que possa caminhar, não haja embaraço, não haja atraso, não haja decepções, mas sim vitória, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, pela tua presença aqui. Obrigado pelos teus anjos intercessores. Obrigado por cada vida e filho do Senhor que estão aqui e passarão por aqui. Que a marca do Senhor seja ali colocada para que eles venham cada vez mais querer mais aprender de ti. Obrigado pelos teus anjos intercessores e pelas irmãs que já estão intercedendo por essa live. Meu Deus, meu Pai, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado em nome de Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor e agradeço. Hoje e sempre, obrigado Pai, obrigado Filho, obrigado Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, a partir de agora eu diminuo para que o Senhor cresça, porque a partir de agora, mais uma vez, é a Tua palavra que vai ser aqui compartilhada, profetizada para a honra e glória do Teu santo nome. Eu louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glórias ao Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Palavra de hoje, Salmo 121. Salmo 121, muito conhecido, que diz assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro
vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormita aquele que te guarda. É certo que não dorme e nem dormita o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Glória a Deus, aleluia. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma, ele guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para todo sempre. Amém. Glória a Deus e meu Pai. Eis aqui o Salmo 121 profetizado aqui, que vai ser compartilhado a partir de agora, que é mais uma injeção de força da tua parte, aqueles que estão com peso, que não estão conseguindo, estão a tempo de parar, mas o Senhor é um Deus que continua dizendo, continue, prossiga. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor é aquele que não deixa os teus filhos desamparados, muito menos ser uma resposta de força, de fé e de esperança. Obrigado, Pai, mais uma vez por essa palavra, para um filho e filha do Senhor que está aqui, que vai então ouvir na outra plataforma, que vai ouvir o áudio daqui a pouco lá no grupo do WhatsApp. Pai, em nome de Jesus, são vidas que precisam do Senhor e que verdadeiramente receberão essa palavra como mais uma força da tua parte. Obrigado, meu Deus, eu louvo ao Senhor e glorifico. Em nome de Jesus. Bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo. Amém, meus irmãos, amém. Glória a Deus. Júlia Rocha, paz de Deus, a todos que entraram aqui, sejam bem-vindos. Deixa eu só ligar o áudio aqui, mas que deu uma apagada. Palavra do Senhor, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. O Salmo 121 é uma oração muito linda, irmãos. Sabe, é uma oração para aquele que está num momento de luta, num momento que precisa verdadeiramente entender, porque Deus aqui está trazendo resposta. Quando ele fala assim, eleva os teus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro, o teu socorro vem do Senhor que fez quem? Os céus e a terra. Pediatra, Nayan, a paz de Deus. O Senhor está dizendo à irmã Adriana? O Senhor está dizendo um monte mesmo, você subir um monte de terra e subir lá em cima, que é de lá que vai vir o teu socorro? Não, ele está falando que o socorro vem dele, que fez os céus e a terra. Ele está falando que o socorro seu vem de uma placa religiosa, do apóstolo tal, do pastor tal, da missionária fulano, do levita fulano? Não, ele está dizendo que vem dele. Então ele está dizendo, olhe para mim. Quando ele fala montes, irmãos, olhar, levar os seus olhos para o monte, não é porque ele está falando para você olhar para uma montanha. É para você entender que o lugar onde ele está é muito mais alto da onde você possa enxergar. Então você tem que olhar mesmo para cima, que é o lugar onde ele está. E aquele que está em cima, irmãos, sempre está num nível mais alto. E Deus está dizendo, eu sou aquele que sou acima de tudo e de todos, e eu posso sim trazer socorro para a tua vida. Mas você tem que entender, que você tem que olhar para mim, não é olhar para as pessoas, não é olhar para a placa lá, para a placa do ministério religioso, missionário, nem para a minha vida, irmãos, é para olhar para o Senhor. Ele está dizendo, olhai, sabe, elevai, olhe para cima. Porque o socorro só pode vir dele que fez os céus e a terra. Ele não dorme, irmãos, e nem deixará com que os teus pés vacilem. Ele não dorme nem dormita, ele é o guarda que guardará a tua vida e guarda a minha. Thelma, a paz de Deus. Irmã Thelma, coloca o nome do seu filho. E se eu posso colocar o seu nome do seu filho no caderno de oração, tá? Se sim, coloca o nome dele aqui, diga um sim que eu vou anotar, tá bom? Então o Senhor está trazendo isso. Eu sei que tem vidas aqui, irmãos, que estão num desespero, num momento tão difícil da vida, que precisa do Senhor, que precisa de um socorro, de uma intervenção divina da parte de Deus. Felipe, posso colocar, irmão, o nome dele no caderno de oração? Irmã Thelma, deixa eu só anotar aqui. Porque se sim eu coloco, Felipe. Vou anotar num papel, se a senhora quiser eu coloco, tá? Em nome de Jesus, mas daqui a pouco a gente ora, tá, irmã Thelma? Rosângela, Clara, a paz de Deus. Então, meu irmão, você precisa entender. E ele ainda fala, olha, nem o sol nem a lua te molestará, não causará dano em você. Olha o tamanho do poder do Deus que está dizendo e está trazendo resposta para ti. É de mim que você precisa. Você não precisa da rosa, você não precisa do anel, você não precisa do carnê, você não precisa de pulseirinha, nada quebrado, não sei mais do que.
Não precisa de martelinho, não precisa do feijão, do tijolinho. Você precisa do Senhor, ele está dizendo. Eleva os teus olhos para o monte, que é de onde virá o teu socorro. Teu socorro vem do Senhor, que fez o que? Os céus e a terra. Irmão, a pulseira, a rosa, o anel, o óleo, a água, fez os céus e a terra? Não, quem fez foi Deus. Então nada disso, irmãos, vai trazer nada para a tua vida. O que vai trazer é você buscar a Deus, você olhar para Ele, para você chamar por Ele, e Ele virá e te socorrerá. Porque Ele fez tudo que você vê e até mesmo que você não vê. Rian, a paz de Deus. Ele não dorme, meus irmãos e minhas irmãs, e nem deixará com que você tropece, que você fique caído. Ele não deixará que nem o sol nem a lua te faça alguma coisa. Ele lhe protegerá, ele guardará a tua entrada, a tua saída e tua entrada. E não é num dia só, é desde agora e para sempre. Como que é esse agora e para sempre? É quando você decide, quando você reconhece que só dele pode vir a solução para os teus problemas. E você permanecer nele e confiar, irmãos. Para você receber algo, o Senhor está falando aqui, eu sou o teu amigo fiel, eu sou aquele que lhe protege, eu sou o pai protetor que você precisa nesse momento. Mas você tem que entender, irmãos, o Senhor, quando eu estava descendo, ele falando comigo mais essa palavra, ele falou, filha, olha bem, para a gente andar com um amigo, sabe, você tem que confiar. Para um amigo falar assim, olha, faça isso, você tem que ter uma confiança tão grande nele que você vai fazer de olhos fechados. Por quê? Porque você confia. É a mesma coisa com Deus, irmãos. Para você ir um amigo para lhe ajudar, ele tem que ver que você confia nele, que você tem essa amizade como algo precioso. Não só nos momentos que você precisa, mas é todo o tempo, na alegria, quando você está... Estou dando um exemplo, tá, irmãos? Você ali fez uma confraternização com a tua família e chama aquele amigo, ele vai se sentir tão honrado. Por quê? Porque você falou, não, ele é o meu amigo, ele vai fazer parte, de tal maneira você confia, tanto que você traz ele para dentro da tua casa, para comer com a tua família, às vezes para viajar junto. Mas para isso acontecer, Milene, a paz de Deus, você tem que confiar. Você não coloca qualquer pessoa dentro da tua casa. Você não anda com qualquer pessoa. Aparecida, a paz de Deus. Então o Senhor está trazendo esse exemplo para você entender como que tem que ser o seu relacionamento com Ele. Porque um amigo, irmãos, que se sente honrado, que se sente abraçado, haja o que houver, quando você precisar, ele vai estar ali do teu lado. Amigo que é amigo. Que você confia, que você traz para dentro do teu lar e se sente mesmo uma pessoa abraçada por ti. É assim que o Senhor faz, da mesma maneira. Não tem como receber nada do Senhor se você não tem um relacionamento íntimo dessa magnitude com o Senhor. De chamar Ele para dentro, não só dos seus problemas, mas quando você está em posse de vitória. Pai, olha, faz um culto de ação de graça, faz uma oração, reúne a família, pediu algo para o Senhor, chegou, olha, Pai, muito obrigado, venha fazer parte desse momento alegre comigo, porque veio do Senhor. Meu Deus, olha, o Senhor é meu companheiro, é o companheiro fiel da minha família e da minha casa. O Senhor é o dono da vida, de tudo que eu tenho e daquilo que eu ainda conquistarei. Irmã Edmilson, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Dani-Lis, a paz de Deus também, seja bem-vinda. Então, irmãos, é chamar Deus para o centro da tua vida, das tuas coisas, nas coisas boas, mas não só nas ruins. Porque se você chama Deus nas horas boas, Ele também estará nas horas ruins. Então, no momento que você está passando por uma dificuldade, que você está sem saída, olhe, eleva os teus olhos para o monte, busca o Senhor, porque é só dele que vai vir o socorro para aquilo que você está necessitando. Não é fulano, não é cicrano, não é anel, não é rosa, não é óleo, não é nada, é Deus. Não é um envelope cheio, entregando lá com propósito. Não é isso, irmãos, que vai trazer nada para a tua vida, é Deus. Aqui, irmãos, não sou eu que escrevi, fui eu que escrevi o Salmo 121, não. A palavra de Deus foi eu, o irmão fulano, a missionária, o levita, não, foi Deus. Então, quando a gente entende, irmãos, que tudo está aqui,
Basta a gente parar um pouco, entender, e quando pegar uma palavra, ler e entender o que está escrito ali. Não passar, ou porque ouviu na boca de outro, já começar a falar amém, não. Medite, mergulhe dentro da palavra e entenda o que ela está dizendo para você. Ele está dizendo que ele é o teu socorro, porque foi ele que fez os céus e a terra. Irmãos, olha a magnitude e o tamanho desse planeta. Olha as coisas que tem dele. Olha milhares e milhares de vidas que tem dentro de uma bola que está solta no nada, seguro pela mão do Senhor. Olha o tamanho do Deus que a gente às vezes fala, irmãos, mas está tão longe de entender o tamanho e a magnitude de quem Deus é e o que Ele pode fazer pela tua vida. Confiando nessas coisas, confiando naquilo outro, sem verdadeiramente entender que tudo vem de Deus. E passa pela tua fé, pela minha fé. Se eu tiver fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, eu poderei tanto fazer uma figueira secar no mesmo momento, ou mandar um monte sair de um lado e ir para o outro. Quem foi que disse isso? Sou eu ou é Cristo que falou? É lógico, irmãos, que ninguém, eu ainda não vi esse com... porque o grãozinho de mostarda é pequenininho. Mas a gente tendo fé e juntando com o poder, Pai, olha, minha fé é pequena, mas eu junto com o poder do Senhor que é poderoso, vem de encontro à minha situação, vem de encontro ao meu casamento, vem de encontro com a libertação do meu filho, vem de encontro à porta que eu preciso que seja aberta. Pai, em nome de Jesus, meus negócios não estão andando, mas eu uno minha fé que é pequena com o poder do Senhor, que o Senhor vai fazer com que meus negócios tenham um crescimento. Meu irmão, minha irmã, somos nós, Fabrício, a paz de Deus. A gente tem que parar, irmãos, de viver com esse evangelho raso que tem sido pregado aí, porque nos momentos que vão vir perto do fim, irmãos, quem tiver nesse evangelho raso vai ruir, vai ficar para trás, porque não vai aguentar. Por quê? Porque não está firmado na palavra, irmãos. Pode haver o que houver, pode vir tempestade, pode abrir um mar pode se aparecer um mar na tua frente. O Senhor, se você crer, vai ser como o Senhor fez com Moisés, vai abrir o mar para que você passe a seco. Deus é Deus, irmãos, Ele está dizendo para mim e para você nesse momento. Até quando você não vai entender? Até quando você não vai compreender que Deus é Deus e Ele faz, irmãos? Mas tem que confiar. Não dá para trazer uma pessoa para a tua vida só na hora que você necessita. O Senhor, Ele é muito além do que tudo, irmãos. Ele merece muito mais da nossa parte. Não é só nas horas difíceis, na hora da alegria. Então, quando o Senhor entregar a tua vitória, não esqueça do que eu estou falando aqui, porque o Senhor está mandando dizer. Não se esqueça dele. Não se esqueça quem trouxe a vitória na tua mão. Não se esqueça. Traga ele para os momentos felizes que você tem. Às vezes você faz uma festa para o seu filho, para sua filha, uma festa para o marido, faz bolo, faz tudo. E não convida Deus para participar, irmã, mas ele não vai estar. Mas, irmão, meu irmão, mas quem deu o recurso para você fazer a festa? Quem foi que deu o recurso para você melhorar a tua casa, fazer uma reforma? Quem foi que abriu a porta, que da onde está vindo o teu salário, que você está dando uma vida melhor para os seus filhos? Quem foi? Foi Deus. Então, irmãos, ele merece toda a honra e toda a glória. Então, nos momentos dos momentos felizes, ele está, você chama, ele vai estar. E nos momentos ruins, ele vai estar da mesma maneira. Até mesmo se às vezes você, sem abrir tua boca, ele vai saber e ele vai estar lá para te ajudar. Mas as pessoas estão confiando em qualquer coisa, irmãos. É no dinheiro no envelope, é na pulseirinha, é no anel, é na rosa, é naquilo outro. Esquecendo que o Salmo 121, irmãos, não sou eu que estou dizendo, é Deus que está dizendo, eleva os teus olhos para o monte, que é da onde virá o teu socorro. O socorro vem do Senhor que fez quem? Foi eu, foi o apóstolo, foi o bispo, foi quem fez? Foi Deus que fez os céus e a terra. Ele não deixa com que seus pés vacilem. O que quer não deixar os seus pés vacilar, não deixa você fraquejar, irmãos. Quando você estiver pensando em parar, o Senhor é um Deus que reforça seus passos para você continuar caminhando, porque Ele não dorme, Ele não vacila, porque Ele é o guarda de Israel. Ele não permitirá que nada lhe toque.
É eu que estou dizendo, irmãos, que só quem tem poder de parar o sol, de mexer com a lua, é Deus. Ele está dizendo, nem o sol nem a lua te molestará, nem trará peso para a tua caminhada. Mas tudo isso se você olhar para Ele. Não é olhar para qualquer monte qualquer, fulano, vamos subir o monte. De qualquer maneira, irmãos, não é só subir. O monte verdadeiramente é o Senhor. Então vá pela fé, mas olhe para Ele. Não vá pensando que é o monte que tem poder para lhe dar alguma coisa. Não. O que lhe dá poder é Deus. E a sua fé que você põe nele. E Ele está dizendo, eu te guardarei na sua saída e na sua entrada, desde agora e para sempre. Mas esse agora e para sempre, irmãos, é só para aquele que confia nele. Se você é daquele que hoje eu preciso, eu vou lá buscar o Senhor. Depois que recebe, coloca Deus numa caixa, joga de escanteio lá e só vai buscar Deus quando necessita. Irmãos, esse não é o para sempre, não é para você esse para sempre. E também não é lá o Apocalipse capítulo 7, versículo 17 que lemos aqui, que o Senhor lhe conduzirá às águas da vida e ele recolherá toda lágrima. Mas é daquele que permaneceu, daquele que confiou, daqueles que vão ser glorificados e justificados por Deus. Não é aqueles que é glorificado pelo apóstolo A, pela plaquinha, pela rosa, pelo anel. Não, é por Deus. Porque tudo, irmãos, vem dele. E tudo é para ele. Então o Senhor está te trazendo uma palavra de ânimo, uma injeção de ânimo, de esperança para você entender. Se você olhar para ele, ele não deixará com que os teus pés vacilem, que os teus pés fiquem fraquejados ou que você desvie para um lado e para o outro. Ele não vai permitir que nada sobre a luz do sol, nem sobre a madrugada lhe toque, porque é Ele que te guarda. Ele guarda a tua saída e a tua volta para sempre, agora e para sempre. Mas esse agora e para sempre é para quem? Para todo aquele que crê, para aquele que confia. A gente lê muito, irmão, Salmo 121, Salmo 91, mas ora, e não vivencia. Tem que entender, irmãos, o que está escrito ali nas entrelinhas. Irmão, é tão difícil. Não, irmão, lê um versículo por dia que você vai ver. Leia com fé, peça para Deus abrir os seus olhos, o seu entendimento. Deus vai se revelar a você através destas palavras, que são tão conhecidas. Muitos têm falado, mas têm vivido tão pouco a essência dessa palavra aqui e de muitas outras. Que tudo passa por Deus, tudo passa pela fé e tudo passa em confiar. Quer um amigo fiel e verdadeiro? Quer um amigo que não vai te abandonar? Um amigo que vai sim te guardar mesmo durante o dia quanto da madrugada? Que vai guardar em qualquer lugar que você estiver, a tua saída e a tua entrada, não só tua como da tua família, de agora para sempre, mas quem? Aquele que crê, aquele que confiar, aquele que permanecer. Tem muita gente, irmãos, que tem orado, tem pedido as coisas e quando recebe, se afasta de Deus. Ou então quando está ali, começa a receber, se afasta a tal ponto, aí as dificuldades vêm, as coisas vêm, aí começa o ai meu Deus. Não, irmãos, a gente tem que permanecer nas horas ruins e nas horas boas também. Tem que chamar Deus para fazer parte. Meu Pai, olha, muito obrigado. Olha, irmãos, tudo. Sabe o que é tudo? Se entrar um alfinete dentro da minha casa, eu agradeço ao Senhor pelo alfinete que entrou. Porque foi Ele que me deu. Irmã, mas a irmã se esforçou para até a força que eu tive para receber qualquer coisa, se foi do meu trabalho, do meu suor, das minhas mãos, foi Deus que deu. Então eu agradeço a Ele. Faça dessa forma, irmãos, que no muito o Senhor lhe colocará. Não é fácil. Irmã, mas eu já venho fazendo isso. Continue. Porque aquilo que Deus lhe prometeu, Ele vai fazer. Sim, será a paz de Deus. Aquilo que está escrito aqui, Ele é fiel para cumprir. Ele não cumpre a palavra de homens, Ele cumpre a palavra de Deus. Costumes humanos, o Senhor não cumpre não, Ele cumpre a palavra dEle. O que Ele diz sim é sim, o que Ele diz não é não. Muitas coisas, muita doutrina e religiosidade que muitos estão aí, que fizeram para aprisionar as pessoas dentro de alguns lugares, o Senhor não cumpre, mas Ele cumpre a palavra dEle. Então, como que você... irmão, mas como você saber? É entendendo, é lendo, é buscando. Mas a Bíblia dá sono. Irmãos, eu também tive nesse lugar.
Quando eu comecei, para mim tudo era difícil. Mas foi minha persistência, foi minha sede e vontade de viver a Deus, viver a Cristo, que me fez a entender. E o Senhor foi trazendo entendimento para mim, que até o entendimento que eu tenho não é meu, é do Senhor. Então o Senhor está dizendo para você, Samuel, a paz de Deus, eleva os teus olhos para o mundo. Porque essa situação que você está vivendo agora, o choro que você chorou no dia de ontem, que vem carregando há um tempo, só Ele pode recolher e transformar em bênção. Mas Ele está dizendo que você tem que querer Ele, irmãos, e não é de qualquer forma. Não é com essas coisinhas rasas, não é correndo atrás dessas coisas, irmãos. É primeiro buscar o reino, busca as coisas de Deus. Irmãos, eu não estou dizendo de religioso, não, de ser religioso, porque, irmãos, eu tenho uma vida, eu sou casada, tenho um filho. Eu tenho uma vida. Eu não vivo o dia inteiro, irmãos, o tempo todo, não. Porque Deus conhece, Ele me chamou dessa forma. Ele te conhece. Mas o tempo quando eu tenho com Deus é dele, ponto. Tudo que sai da minha casa é consagrado, eu peço para passar o sangue de Cristo, é purificado. E eu louvo a Ele por tudo. Até um alfinete, que para alguns é uma coisa pequena, mas até isso foi Deus que trouxe. Se Ele me der, eu agradeço. Então nas horas boas, o Senhor está presente. É final de ano, é ceia de Natal, não faço ceia de Natal para os outros. Eu faço para minha família. Mas primeiro, meu convidado especial é o Senhor. Pai, faça parte da minha alegria. Tudo que eu tenho aqui foi o Senhor que trouxe. Venha sentar, se o Senhor quiser fazer parte, ter um tempo de descanso. Eu sei que minha casa não me cabe. Eu sei que o que eu tenho aqui não cabe, porque o Senhor é tão grande, mas se o Senhor puder e quiser descansar, és bem-vindo no meu lar. Tem gente, irmãos, final de ano se preocupa com a roupa, com o que comer, com o que fazer, com o que vestir. E não chama aquele que precisa ser o convidado, para que essa noite, que é uma só, seja uma noite de paz, sem briga e contenda, sem nada. Uma noite onde vai ser a só alegria. Chame a Deus para fazer presente. Chame o Filho, Espírito Santo, para estar contigo. Sabe, tudo, irmãos, a gente tem que chamar a Deus. O Senhor tem que ser o centro da nossa vontade. Tudo. É um plano que a gente tem. Pai, olha, eu estou planejando fazer isso. O Senhor concorda? Porque é algo que eu tenho vontade de fazer. Vai abrir um negócio. Pai, eu quero entrar nesse ramo aqui, desse negócio. O que o Senhor me diz? Fale comigo. Faça, irmãos, um propósito com Deus. Não é dando seu dinheiro para E, B, C, não. É falando com Deus. Pai, olha, eu quero fazer isso. O Senhor confirma esse plano. Se for possível, confirma na boca de 1, 2 ou 3, que não me conheça, para me entender que o Senhor está dizendo sim. Não vá saindo fazendo as coisas do teu jeito e da tua maneira. Tá respaldado por Deus, é isso. É você, olha, Pai, eu preciso disso. Eu estou pensando em fazer isso. Tem uma porta que você vai pôr na tua casa. Pai, eu quero comprar essa porta, é minha vontade. Mas será que é melhor? O Senhor dá o sim, essa mesmo, vai ficar legal. Para depois eu não pôr daqui uns dias querer tirar porque enjoei, ou a cor da parede. Eu estou querendo pintar. Como é que é, Senhor? O Senhor me dá um sim para me fazer? E você vai ver, irmãos, tudo aquilo, ele pode até não mudar, irmãos, aquilo que você deseja, porque Deus, Ele gosta de nos presentear com aquilo que a gente quer. Mas só de você consultar e pedir a Ele, Ele é tão... Irmãos, Ele se sente tão bem de ouvir a tua voz, consultando a Ele, que Ele vai entregar talvez aquilo do jeitinho que você quer. São poucas coisas que o Senhor às vezes muda, porque se vai trazer algum peso para você, se vai fazer com que você se afaste dele, ele não lhe entrega. Mas Ele vai lhe entregar algo melhor. Então, meu irmão, minha irmã, confie. Eleva os teus olhos para o monte, que é de onde vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa é a palavra de hoje, irmãos. A palavra é essa que o Senhor trouxe para você, para mim, para você. Porque quem está no meio da caminhada, irmãos, está passando guerras travadas, tremendas. Mas o Senhor está sempre ali do lado. Quando você pensa que as coisas vão parar, que não vai dar certo, o Senhor é Deus. Vai fazer uma reunião, antes de fazer uma reunião de projeto, de plano, coisa que você precisa, que sei lá, que você está planejando, chame Deus. Ore antes, fale, Pai, olha,
Eu preciso colocar isso num papel, tem que ser dessa forma. É dessa forma ou o Senhor tem uma outra estratégia? Não espera chegar em cima da hora, porque aí você quer a resposta correndo. Porque a gente, quando faz plano, irmãos, a gente sabe quando vai ser. Então a gente começa com antecedência. Pai, olha, eu vou entrar aqui num propósito contigo. Meu projeto é esse, o que eu quero fazer é isso. Mas eu coloco no teu altar. É desse jeito, para o Senhor dar o sim. O que o Senhor quer mudar? Precisa mudar? Para que surta efeito, principalmente negócio, irmão. Para que surta efeito, para que tenha eu alcance aquilo que eu estou precisando, o alvo que eu preciso alcançar. É um filho, uma filha que precisa de libertação, é o esposo, pai, olha, eu estou passando por isso. Mas eu já orei, já pedi, já falei com a pessoa não quer mudar. Senhor, como é que é? Vai ter mudança? Se não for, o Senhor pode afastar. Mas se for ter mudança, meu Senhor, me dê direcionamento para que eu possa fazer com que seja alcançado para ti. Irmãos, é consultar, tá? Eleva os meus olhos. Quando você levanta os olhos, você vai consultar quem? A mim? Ao irmão fulano? A irmã fulana? Não, você vai consultar a Deus. E Ele é que é contigo. Ele que sempre vai resolver qualquer problema que você possa estar passando, tá bom? Salmo 121. Tá? Nós lemos aqui, compartilhamos também ali Apocalipse capítulo 7, versículo 17, que também é mais uma palavra de fé. Se você tiver fé, você vai receber do Senhor aquela promessa que o Senhor deixou ali. José da Silva, paz de Deus. Então, eu peço assim, os irmãos, né? O Salmo 121 nós lemos todo aqui, mas quando você tiver um tempinho, releia, para se encontrar dentro dessa palavra, para ter força para profetizar nos 4 cantos da tua casa o que você precisa. O Apocalipse capítulo 7, nós só lemos o versículo 17, mas se você puder ler do versículo 9 até o 17, ele fala dos escolhidos, né, daqueles que vão ser glorificados pelo Senhor. O capítulo 7, no início, é aqueles 144 mil. Também, se você, irmã Márcia, a paz de Deus, seja bem-vinda. Se você também precisa, sabe, precisa aprender, vai lá, dá uma lidinha, o Senhor vai te ensinar cada vez mais, tá? Sempre digo, lê o capítulo inteiro, porque é sempre ensinamento da parte do Senhor. Deus abençoe, irmã Márcia. Então vamos orar, irmãos, vamos orar esse Deus que está pedindo para você olhar para Ele, e Ele não está aqui, ó, na tua visão, Ele está acima. Então você olhe para Ele, que Ele vai trazer o socorro para a tua situação. Samuel, a paz de Deus. Vamos orar, irmãos? Vamos agradecer esse Deus que trouxe essas palavras tão lindas, trouxe esse entendimento, né? Porque foi revelação da paz de Deus. A gente tem que ter Deus como uma pessoa que a gente confia, onde a gente emprega a nossa fé, não de homens, não de coisas, não nessas coisas terrenas, mas nele que fez os céus e a terra. Ele é poderoso, poderoso e grandioso para fazer tudo e além muito mais do que você está pedindo ou pensando. Tá bom, irmãos? Mas sempre crê que Deus tem o melhor. Às vezes o não do Senhor para a minha vida e para a tua vida também é o melhor dele para nossas vidas. E Ele sempre tem algo melhor. Então busque a Ele, consulte a Ele. Todo momento chame Ele para fazer parte da tua vida e você verá a luz dele, sempre os sinais dele lhe acompanhando onde quer que você for. Tá bom? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado por cada vida, por cada família. Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus. Nós já oramos aqui, pedimos pela vida de alguns irmãos. Em nome do Senhor, eu já estou agradecendo, porque eu creio que o Senhor já entrou com providência na vida da Ana, da Ângela, da Vitória, do Miguel, da Edilene, da Tamires, da Silvana, da irmã Keila, da família, o Sérgio, Newton Júnior, a Thelma, pedindo pelo seu filho Felipe. Meu Deus e meu Pai, são vidas, Senhor, que precisam de Ti. Como nós já oramos aqui, eu creio na autoridade do nome de Jesus Cristo, que dentro de cada necessidade, o Senhor já está entrando com providência. Meu Deus e meu Pai, eles estão elevando os olhos deles, estão olhando para Ti, que é do alto que o Senhor está. E o socorro só vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não vai deixar o inimigo colocar investidas nem de dia nem de noite. O Senhor é aquele que guardará a saída e a entrada de cada um deles desde agora e para sempre, porque eles estão tomando posse dessa palavra. E são filhos e filhas do Senhor que eu creio e profetizo que vão permanecer na tua presença. Presença essa de que trazendo o Senhor para o centro da vontade deles. Meu Deus e meu Pai, obrigado.
Obrigado porque na autoridade do nome de Jesus Cristo eu creio que as 4 áreas das nossas vidas foram visitadas e serão visitadas em nome de Jesus Cristo. A marcha, às vezes, quando o Senhor me faz fazer um propósito, não é à toa. Eu não volto com um coração entristecido de perdedora. Eu volto com o coração alegre e feliz de vitoriosa, que a vitória chegou para o teu povo. Não só para as irmãs do meu caderno de oração aqui, dessa obra aqui, mas também do caderno de oração da irmã Thaís, de outros irmãos e irmãs que têm ali intercedido por vidas. Meu Deus e meu Pai, ajuda aqueles missionários que fazem a tua obra, que estão levando alimento, não só espiritual, mas também físico, levando comida, levando ali um abraço, levando ali a tua palavra em lugares que muitos não querem entrar. É muito fácil chegar numa Avenida Paulista da Vida, numa Torre Eiffel, lá em Paris, nisso e aquilo outro, e pregar o teu evangelho. Agora eu quero ver aqueles que pagam um preço, que entram na lama, que entram em estradas que não existem, estrada de barro, para ir levar o teu evangelho, levar a cesta básica para o necessitado e para o oprimido, que entra em cracolândias da vida para pregar a tua palavra, para libertar o que está ali aprisionado nas drogas. Meu Deus e meu Pai, visita esses teus missionários fiéis e escudeiros, que têm vivido lutas, passam por batalhas dentro das suas casas e muitos não entendem. Mas o Senhor é um Deus que tem respaldado eles, Pai. Leva ali o alimento, leva ali a força, leva ali o direcionamento para eles continuarem fazendo a tua obra. Levanta um povo, Pai, como nós aqui, que estamos intercedendo por essas vidas, aqueles que estão em meio de países que estão em guerra, pregando, levando ali a libertação, levando ali o livramento do Senhor para essas vidas. Meu Deus e meu Pai, dentro da nossa nação, quantos lugares aí que tem que se atravessar rio, que tem que se passar em lama, se enfiar em lugares, em becos, para ir lá resgatar uma vida. E tem pessoas que o Senhor ali levantou, missionários e missionárias, filhos e filhas do Senhor, servos e servas do Senhor, que ninguém ouve, que ninguém vê, mas estão lá fazendo a obra. Agora, muitos desses que estão aí atrás dos seus altares, das suas igrejas luxuosas, que não redam o pé dali para ajudar ninguém. Meu Deus e meu Pai, ajuda esses guerreiros, servos do Senhor que estão aí na batalha, fazendo ali verdadeiramente a colheita da seara do Senhor, que está precisando daqueles que estão ali, precisam de mais pessoas para trabalhar nessa obra. Obrigado, meu Deus, porque eu creio que o Senhor está fortalecendo. Leva ali o alimento, leva o recurso, Pai, não só para eles, mas para aqueles que eles fazem assistência. Os teus filhos, Pai, que vão pelas cadeias, que estão nos orfanatos, que vão nos asilos, Pai, fazer a tua obra nos hospitais. Tem muitos deles que nem recurso têm, Pai, para pegar um ônibus para ir até lá, porque os seus líderes que estão lá sentados dentro dos seus palacetes, nenhum recurso para que eles vão não dão. Mas o Senhor é Deus que levanta pessoas, servos fiéis do Senhor, para administrar e ministrar, levar ali e apadrinhar essas obras, esses filhos do Senhor. E quando o homem não faz, o Senhor faz. Então leva ali, Pai, em nome do Senhor, aquilo que eles necessitam. E dê força, Senhor, porque não é fácil estes ministérios para ser caminhados, para ser direcionados. O Senhor é Deus que direciona e capacita e sustenta. Eu creio em nome de Jesus. Assim como o Senhor tem sustentado essa obra, tem sustentado a minha vida, tem ajudado a vida dos meus irmãos e irmãs, porque o Senhor é Deus. Então eu só tenho a agradecer. Obrigado, meu Deus, porque eu falo primeiramente espiritualmente. E também, Pai, fisicamente falando, o Senhor é Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, ajuda. Eu estou dizendo porque tem muita gente, Pai, fazendo a obra com seus próprios recursos. A gente faz com os nossos próprios recursos. Mas às vezes, meu Deus, precisa de mais. São pessoas que verdadeiramente lutam. Sabe, tem ido em vários lugares, nesses lugares aí onde tem mulheres e mulheres que estão ali por causa de violência doméstica, precisa ali de uma palavra. Pai, ajuda o teu povo a ir lá pregar o teu evangelho. Ajuda o teu povo a levar ali não só o alimento espiritual, mas ali, Pai, o recurso, às vezes uma roupa, um calçado, uma comida, um leite para as crianças. O Senhor é Deus. Pai, eu creio que assim o Senhor está fazendo. Mas aqueles servos mesmos, filhas do Senhor, que vão fazer, que não vão ali usurpar aquilo que o Senhor está entregando. Vão verdadeiramente levar para o próximo. Meu Deus e meu Pai, assim eu profetizo. E desde já agradeço em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, agora eu apresento, Senhor, os copos com água, as mãos levantadas para as caixas d'água do teu povo, para as torneiras, para os filtros, Pai, para
os baldes, porque tem gente que não tem, mas tem ali os lugares onde eles armazenam água, nas cisternas. Meu Deus e meu Pai, derrama ali o teu poder para curar, para libertar, para transformar, para abençoar e principalmente para salvar, em nome de Jesus. E todos que usarem dessa água sejam libertos, curados, transformados, salvos e abençoados por ti. Meu Deus e meu Pai, eu profetizo e desde já agradeço para honra e glória do teu santo nome, porque creio que assim está sendo feito. Em nome de Jesus Cristo, eu dou glória, 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 glória dada ao Senhor, porque eu creio que assim já foi feito. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Doce vício, meio que a paz de Deus seja bem-vinda. Glória a Deus, meus irmãos. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. A paz de Deus, minhas irmãs aqui. A paz do Senhor. Deus abençoe a quarta-feira de vocês. Que a mão do Senhor que opera milagres estejam com vocês. Que a misericórdia do Senhor mais uma vez esteja ali ao nosso favor. Para que em nome de Jesus o Senhor sempre esteja conosco onde quer que nós formos. Tá? Uma quarta-feira abençoada para vocês. E até mais tarde em nome de Jesus. Para os irmãos aqui, de segunda a sexta, tá? Os novos, de segunda a sexta, a partir das 11h55, estamos aqui para a honra e glória do Senhor, tá bom? Fiquem com Deus, a paz.